Bom dia, amigos despolarizados e amigos espiritualizados. Porque domingo, para mim, não falo de política, para mim, domingo é dia de espiritualidade. É o dia melhor que eu encontro aquela paz, tá, sobre essas coisas. Claro que todo dia a gente deve tratar do espírito, sempre nossas orações, todos os dias, inclusive no trabalho. Sempre que puder, e vai no banheiro, faz uma oraçãozinha, fica em paz, fica tranquilo. Quando vai dormir, agradece também. Se acordar durante a madrugada, conversa com Jesus, com o seu orixá, com Deus, com o seu mentor, com o que quiser, mas com a força de luz que você acredita que está olhando por você e que está junto de você, uma força iluminada. E domingo eu aproveito que é um dia mais calmo que eu acho, energeticamente também, e eu prefiro falar desses assuntos, né, entre nós aí, para a gente, além de cuidar do corpo, da matéria, do mundo real, que a gente não deve abandonar jamais, também se ligar no espírito. Então, domingo é o melhor dia para isso. E eu fiz um vídeo anterior sobre chakras, está aí, para quem quiser ver. E agora eu estou fazendo o segundo vídeo de hoje, domingo, eu faço dois sempre, contando alguma experiência. Esse vídeo agora é sobre os fenômenos esquisitos que eu já passei. Por isso que aí vem minha fé, minha crença, né? Crença não, porque eu tenho certeza do mundo espiritual, de vidas sucessivas, porque de espírito, porque a gente é espírito, porque eu já contei no domingo passado a minha experiência de sair do corpo e me ver dormindo, tá? No domingo passado eu deixei um vídeo aí para quem quiser assistir. E no anterior, domingo, há 15 dias atrás também, eu contei sobre o avistamento que eu tive de um disco voador, de um OVNI, o que seja, mas que eu vi quando criança com meus próprios olhos, por isso que eu acredito. Isso foi nos anos 70, início dos anos 70 ali, eu era muito pequeno, por isso que eu acredito. Eu acredito em seres extraterrestres e eu acredito em espírito, porque eu tive experiências reais com isso, por isso que eu estou contando nos vídeos aqui. Cada um vai ter um nível que vai chegar a isso, vai conhecer sobre isso. Isso não dá para saber porque vem para uns certas experiências, não sei explicar. Só sei que veio e por isso eu acredito e eu passo para vocês aí. Então, agora eu estou contando essa experiência, eu vou contar aqui, né, que eu tive a saída do corpo domingo anterior, que eu contei. O domingo 15 dias foi sobre o extraterrestres aí, como eu vi o OVNI, né? E agora eu estou contando aqui para vocês, ainda na sequência de extraterrestres, que eu tive de sonhos muito reais, muito reais. Eu vou contar três histórias rapidamente. Então, a primeira, um amigo meu, servi 30 anos no exército, já no meio da carreira aí, um amigo meu faleceu em uma semana ele pegou um vírus lá, pegou um vírus, um rapaz saudável, um amigo de trabalho, muito saudável e pegou um vírus e em uma semana ele partiu. Ele era corredor, corria até maratona, um preparo físico, com a saúde, tinha 30 e poucos anos. E aí ele faleceu em uma semana, eu fui, quando ele estava hospitalizado, fui na UTI, peguei na mão dele, que ele ainda estava ali, respirando com a ajuda de aparelhos, né, mas estava na UTI muito grave. Mas a gente já via que, segundo os médicos, não tinha volta, foi infecção generalizada, eu peguei na mão dele, antes dele falecer, no dia, durante a tarde, ele faleceu na madrugada. Conversei com ele, que ele era um guerreiro, que eu acreditava que ele ia sair daquilo, sair daquela, né? Porque ele era muito forte, mas não teve jeito, ele partiu. E aí no outro dia, depois, 2 dias depois que ele faleceu, eu no próprio quartel, na hora do almoço, descansando no alojamento, ele ficava numa cama do lado da minha, quando a gente descansava a hora de almoço e tal. E aí eu senti, eu estava dormindo ali, peguei no sono aquele cochilo da hora de almoço, e aí eu senti ele passando do meu lado. E eu acordei, porque eu senti a presença dele ali do meu lado, né? E acordei assim, assustado. Mas eu falei, poxa, ele estava aqui. Ele estava aqui, porque era vizinho de cama, de armário, de tudo. Mas aquele sentimento muito forte que ele estava, que ele passou ali, que ele estava por ali. Isso 2 dias depois do falecimento dele. Mas aí tá, passou alguns meses, e aí eu tive um sonho com ele. Eu tive um sonho com ele, muito real, quando eu digo às vezes a desdobramento, quando a gente lembra desse sonho muito vivo, é um desdobramento do espírito que encontra outra pessoa no mundo espiritual.
e eu vi ele chegando assim, da altura de quase um gigante, 2 metros e tanto de altura, que a cabeça dele, para passar na porta, ele abaixava a cabeça, como a porta do alojamento, né? Eu estava em sonho na minha casa, dormindo, mas como se estivesse no alojamento, conversando com ele. E ele entrava, abaixava a cabeça, muito grande, como um avatar, vamos dizer assim. E aí ele me falava: eu estou muito bem, onde eu estou muito bem. Eu conversava: como é que você está? Porque eu sabia no sonho que ele tinha morrido. E ele falava: não, eu estou muito bem onde eu estou e tal. Aí quando eu olhava para ele, ele muito grande, maior que eu, com 2 metros e tanto de altura e uns olhos que nem aquele olho de Grey de ET, um olho preto sem a bola do olho, não tinha o branco dos olhos, era um olho preto que nem um olho de formiga, né? Que nem um olho, entendeu? Humanoide, humano, era ele, mais grande, mais forte e com olho de ET. E aí ele me falava: estou tudo bem. Eu acordei, foi um sonho muito real. Aí depois veio um sonho parecido na mesma linha, isso com meu pai, porque meu pai faleceu em 2004 e mais ou menos uns 10 anos depois eu sonhei com ele. E foi mais ou menos nessa época também, eu tive outro sonho. E aí eu conversava com meu pai faleceu com 84 anos, e eu, no sonho, muito real, na mesma situação muito parecida, eu conversava com meu pai. E ele parecia, nesse sonho, ele faleceu com 84, parecia ter 40 e pouco. Mais ou menos a minha idade. Eu via assim muito, mais ou menos na mesma idade, muito jovem. E aí eu falava: pai, como é que o senhor está? Aí ele me respondia: eu estou muito bem onde eu estou, está tudo bem, está tudo certo. E aí eu olhava bem para ele, um rosto muito bonito, perfeito, e aí os mesmos olhos, como eu sonhei com meu amigo, aquele olho preto, que nem um olho de formiga, assim, sem a bola preta, sem o branco dos olhos. É todo que nem o olho de ET que vocês vê dos Grey aí, dessas coisas. Não sei explicar por que esse sonho. Aí eu não sei explicar. Isso foi em 2014, acredito. Meu pai faleceu em 2004. Passou. Aí, recentemente, eu estou aqui, onde eu moro hoje, há alguns anos aqui nessa área rural, muito bom, muito calmo. E aí eu tive um sonho muito real também, fazem mais ou menos 2 anos, 2023. Eu estava sozinho aqui, né? Minha esposa estava viajando. E aí eu, eu estava sonhando também, um sonho muito vivo, muito real. Eu sentado na minha mesa aqui do lado, com o celular na mão, como estivesse navegando no sonho. Ele estava navegando, olhando o celular, mas é muito nítido para mim, muito vivo. E eu olhava o símbolo do celular ali onde tem o Wi-Fi, né? Aquele símbolozinho em cima no celular. O ícone do Wi-Fi virou uma navezinha extraterrestre, assim, um OVNI. Eu olhava bem aquele disco voador. Quando eu olhei para o lado da minha janela aqui do lado, eu sentado na mesa, olhei para o lado, assim, era de noite, como eu estava dormindo, mas eu estava sentado na mesa aqui, em desdobramento. Quando eu olhei para o lado aqui da janela, um ser grey, mas não era aquele grey que a gente vê feio aí nos filmes ou na televisão, era um ser humanoide, assim, com corpo nu aqui, vamos dizer assim, a parte de cima, que eu vi ele na janela. Aqui a minha janela de vidro é grande, é uma janela com um janelão, né, que dá para ver quase do joelho para cima. Só que eu vi a parte de cima dele aqui, com a pele, e não tinha roupa, era uma pele cinza clara, assim, uma pele meia brilhante, assim, meia plástica, muito lisa, assim, um pouco de brilho, uma pele cinza clara, ele todo cinza claro, não tinha cabelo, um corpo perfeito, ombro e peitoral perfeito, um rosto muito bem feito, humanoide também, um rosto humano, mas os olhos, aquele mesmo olho que eu sonhei com meu pai, com esse amigo, era o mesmo olho preto, que nem aquele olho de Grey, né? Sem bola, sem o branco dos olhos, sem uma pupila definida, é um olho completo, que nem uma formiga. Mas era um ser muito... Ele me olhou com um rosto muito carinhoso, como... Na hora eu senti assim como um amigo que... Não sei, não conheço, não sei quem é. Um amigo que veio visitar. Olhava para mim dali de fora, com não era sorrindo, mas era um rosto agradável, de paz, tranquilo, olhando para mim com carinho, né? Olhou com carinho, e aí eu me assustei na hora também. Na hora eu me assustei,
porque eu não esperava aquela aparição ali, né, eu sozinho aqui à noite, em desdobramento. E aí eu me acordei na cama, acendi todas as luzes, e aí olhei em volta toda a casa aqui para ver se tinha algo, não sei, mas foi muito real, pessoal. É por isso, essas experiências vão acontecendo, a gente faz muita coisa em desdobramento quando o corpo dorme, e a gente não sabe porquê, às vezes traz alguma lembrança, às vezes não traz nada, mas quando a lembrança é muito viva e que te mexe com você, aquilo foi uma coisa real, que seu espírito saiu do corpo, e você lembra todos os detalhes, eu lembro até hoje. Assim como eu vi o disco voador quando era pequeno, segundo meu irmão me contou, eu tinha 3 anos, 3 para 4 anos, eu lembro detalhes. Que eu não lembro de coisa antes, muito depois, mas aquele filmezinho ficou na minha cabeça, como essas experiências. É isso, e vamos para frente, acredite quem quiser, e cada um vai viver suas experiências conforme estiver aberto para isso, estiver no ponto de viver isso, mas não dá para explicar. Bom dia a todos e um bom domingo.